Terceira edição do Jaca é Arte acontece nesse sábado em Jacareí. Conheça os projetos da ordem do dia da sessão ordinária que acontece amanhã. Veja como foi a sessão solene em homenagem aos profissionais da saúde. O Senado aprova alteração na Lei Maria da Penha. Receberemos no segundo bloco o vereador Arildo Batista, do Partido dos Trabalhadores. Notícias, informações e prestação de serviço. A partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí. Terça-feira, mais uma edição do Telejornal Matinal aqui da TV Câmara Jacareí. Eu e Leilane trazemos a vocês as notícias desta terça-feira. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. Lembrando que você é nosso convidado especial e eu sempre falo aqui porque é importante a sua participação. Interaja com a gente através das nossas redes sociais. Mande perguntas aqui para os nossos entrevistados através do nosso Facebook. E para começar o nosso jornal, vamos conferir as informações locais e também das agências públicas no quadro Giro de Notícias. Tá aí, começamos então com o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Jacareí. Aí reafirmou que não há interesse do município no tombamento do prédio da antiga Oca. O Conselho informou que em 2 décadas não houve nenhum processo, nenhum levantamento que demonstrasse interesse no tombamento do prédio. Os membros do órgão se reuniram para deliberar sobre o assunto a partir de um ofício enviado pela Procuradoria-Geral do município. Quando o prefeito Isaías esteve aqui no nosso programa, no Bom Dia Jacareí, ele trouxe para a gente um documento de 2012, que era desse conselho. Então agora dizendo que não havia, né, esse imóvel não estava na lista dos prédios aí de interesse do município para tombamento. E agora o conselho então voltou a se reunir e reafirma essa decisão. O galpão, como a gente já vem acompanhando esse caso aqui, foi demolido pela atual proprietária do imóvel, a empresa BC Empreendimentos e Participações de São José dos Campos. O caso ainda permanece sob júdice. Vamos lá, a próxima notícia agora. O jornal Vale Indústria corta 290 vagas na região em abril. É o pior resultado desde 2015. Apenas a Regional de São José dos Campos, do Ciesp, criou empregos na indústria no mês passado, no mês de abril, com um saldo de apenas 10 vagas. No ano, a regional fechou com menos 150 e com menos 950 vagas nos últimos 12 meses. A de Jacareí reduziu as contratações em março, menos 50 e menos 150 no ano e menos de 200 nos últimos 12 meses. Então, queda significativa não só em São José, mas também aqui em Jacareí. Tá aí, então, reflexo aí. A expectativa no final do ano passado era de reversão desse quadro. A gente vê que, na verdade, a gente está vivendo um aprofundamento dessa crise. Vamos continuar assim agora com a Agência Senado. Né? A Agência Senado, a Comissão de Assuntos Sociais, promove hoje, dia 21 de maio, uma audiência pública interativa. Você vai poder participar aí pelas redes sociais, pela internet, para debater o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo poder público. O evento acontece, a audiência acontece às 2 da tarde, é iniciativa da senadora Mara Gabrilli, do PSDB, e se você se interessar e quiser participar, pode acompanhar pelo site do Senado, www.senado.leg.br. Vamos agora à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados traz o projeto obriga estabelecimento de saúde a oferecer conforto térmico ao usuário, Leilane. O que seria isso? Esses estabelecimentos, na verdade, públicos e privados de saúde, hospitais, postos, eles precisam oferecer esse conforto térmico, que na verdade é uma climatização que precisa ser regulamentada por uma autoridade sanitária. Então, esse texto tramita lá na Câmara dos Deputados e prevê, então, assim como o ar-condicionado, prevê também a climatização para aquecimento em período que tiver muito frio. Aí. Então vamos seguir agora, encerrando, agenciabrasil.ebc.com.br. A receita aumenta para 5 milhões o teto de parcelamento de dívidas. O limite anterior era de 1 milhão e ele não era reajustado desde 2013. Então o Diário Oficial publicou essa instrução normativa que ampliou em 5 vezes. Aí, né, foi de 1 milhão para 5 milhões. E o parcelamento permite que os débitos com o fisco, com a receita, sejam renegociados em até 60 parcelas.
Esses foram então os nossos destaques. Vamos conhecer agora a ordem do dia da sessão ordinária da Câmara Municipal, que acontece amanhã. Para falar com a gente sobre esse assunto, está aqui o jornalista Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que assistem nesse momento. Bom dia, Jacareí. Amanhã a gente tem 3 projetos na ordem do dia, começando por uma alteração de várias áreas da Prefeitura Municipal, que é um projeto indicado pelo prefeito Isaías Santana. Exatamente, Leilane. É mais um projeto, né, de reestruturação das secretarias, essa questão, essa longa questão que se expande aí já faz algum tempo. Você confere aí que altera a estrutura administrativa de 9 secretarias da cidade. Lembrando que essa já é a segunda leva de reestruturação das secretarias, né? A gente já tem um histórico longo em relação a isso, desde a época do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, que já havia necessidade destas reformas que não foram feitas. Com a chegada do novo prefeito, Isaías Santana, ele iniciou essas reformas, dividiu várias secretarias, dividiu vários projetos reformando as secretarias, e quando se pensou que havia realmente, de fato, solucionado esta questão dos cargos, das atribuições dos cargos, chegou uma nova DIN mostrando que necessitava de mais uma leva de reformas. Então, as secretarias foram reformadas mais uma vez. Dessa vez ele já colocou tudo de uma vez, praticamente tudo de uma vez, né, num projeto só. E essa reestruturação vem no sentido de tentar resolver a questão das atribuições, né? O judiciário entende que cargo de comissão necessita ser de gerência, assessoramento e direção. E no caso, ele entendia que muitos dos cargos, os cargos comissionados da prefeitura estavam realizando tarefas de funcionários efetivos, ou seja, funcionários que deveriam ser concursados. Então ele vem trazendo esse projeto para reformar essas 9 secretarias. De acordo com o projeto, isso vai causar uma economia nesses próximos 3 anos, 2019, 2020 e 2021, de aproximadamente 4,5 milhões, isso é o que consta no projeto. Ele faz diversas alterações de nomenclatura, tira questões de departamento, coloca questões de unidade, tenta fazer, digamos assim, uma verdadeira reforma mesmo para tentar se adequar ao que o judiciário pede, né? Então, vamos esperar aí, muito possivelmente, no dia de amanhã, os vereadores coloquem alguns pontos muito específicos do projeto, principalmente relacionados a funções gratificadas, toda vez que esses projetos de reestruturações estejam vindo aqui na Câmara, e os vereadores batem algumas teclas. Existe um padrão que os vereadores conseguem localizar, e um deles é essa questão da função gratificada, que mais uma vez vai retornar. Então talvez haja alguma polêmica em relação a isso, principalmente dado o valor, que é 50% em relação a uma referência específica, que daria um pouco mais de R$3 mil. Então pode ser que haja uma alteração nesse sentido, em relação às funções gratificadas. E no geral é isso, né? Os cargos de gerente acabam sendo extintos, o prefeito coloca algumas diretorias, coloca unidades, faz alterações em relação à valorização do servidor efetivo. E vamos aguardar para ver o que os vereadores entendem desse projeto amanhã, se ele realmente vem para agregar ou se necessita de mais cortes em relação aos cargos. A gente tem mais 2 projetos, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Márcio. Proposta aprovada pelo Senado altera a Lei Maria da Penha e permite à polícia conceder medidas protetivas de urgência para mulheres ou seus dependentes em casos de violência doméstica ou familiar. A violência contra a mulher ainda é uma realidade no Brasil. É o que revela a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada hora, 536 mulheres sofrem agressão física em todo o país. No ano passado, foram quase 5 milhões de vítimas. Desse total, apenas 18% procurou ajuda em algum tipo de delegacia. Mais da metade não fez nada. Outro dado aponta que quase 60% da população já viu uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente no ano passado. Eu já vi várias vezes, também já entrei em algumas confusões sobre pessoas que já foram agredidas, mulheres, porque os companheiros se tornam muito violentos. Verbalmente eu já vi, mas agressivo assim, com as agressões eu nunca vi não. Para tentar ajudar a afastar os agressores do convívio com as vítimas, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei aprovada no Senado que permite à polícia tirar o agressor do convívio da mulher agredida, sem necessidade de aguardar uma decisão da Justiça. Imediatamente ser afastado e preso. Eu acho que ele tem que ser afastado imediatamente
justamente para ele não recorrer no mesmo erro. Porque se espera a justiça, a agilidade da justiça, é o que está acontecendo muito hoje, estão matando, não só agredindo. Justamente por causa da lentidão da justiça em tomar providências. A ideia é diminuir a sensação de impunidade que homens têm, principalmente nos locais mais do interior, os locais mais longínquos, aqueles que não têm o Estado perto. O fato de você hoje dar uma resposta imediata, fazer com que o Estado consiga dar essa resposta imediata, tanto para o agressor quanto para a vítima, traz conforto para essa vítima e traz um alerta para o agressor. Mas nem todos são a favor da lei. Mesmo antes de ser sancionada, várias entidades se manifestaram contra a norma. A Associação de Magistrados Brasileiros publicou uma nota afirmando que a proposta viola a Constituição Federal, porque a medida invadiria uma competência do Poder Judiciário. E a rede de feministas juristas afirmou que o texto ofende o princípio da separação dos poderes. Antes da iniciativa, as medidas protetivas só podiam ser aplicadas após decisão judicial. Esta advogada acredita que os policiais devem ser sensibilizados para que a medida seja adotada o quanto antes. Eu entendo que todas as polícias devam ser mais sensíveis. Elas precisam se sensibilizar e perceber que quando a mulher chora, quando a mulher procura uma delegacia para registrar uma ocorrência de qualquer espécie de violência, ela ali não vai sozinha. Ela vai carregando o peso de seus filhos e filhas que também sofrem violência e elas ali vão carregando o peso de toda uma vida, de toda uma existência de violências reiteradas. Nós necessitamos que esses policiais, ao analisarem esse caso, o caso dessa mulher vítima de violência, analise com a seriedade, com a responsabilidade que o caso requer. Aí a matéria já tem algumas semanas que foi tomada essa decisão, a gente até viu a senadora lá por Mato Grosso, a Selma, ela inclusive foi cassada, ela não é mais senadora. Gerou um pouco de controvérsia, né? Essa medida aparentemente para ser comemorada, mas alguns setores aí de organizações que defendem a mulher também reagiram não de forma tão positiva, né? Na verdade, essa medida protetiva é justamente para tirar o agressor, enfim, imediatamente da presença ali da mulher. O que hoje a gente encontra muita barreira ainda é a barreira para denunciar. A barreira que a mulher ainda impõe, né? Por medo, às vezes por falta de ter alguém que seja o provedor, por insegurança. Então, o que é preciso a gente pensar é justamente em aumentar esse número de denúncias. Aqui no município o número é 180. Para você que conhece alguém ou para você que passa por essa situação, entre em contato com esse número 180 para pedir ajuda, caso você sinta necessidade, e também ajude a divulgar esse número para que outras mulheres consigam de fato serem libertas de agressões físicas, enfim, de qualquer tipo de agressão. Isso aí. Vamos lá, temos então mais 2 projetos na ordem do dia. Márcio, temos um projeto que foi retirado, foi adiado na semana passada, que volta agora, e o outro é um projeto do vereador Paulinho do Esporte. Exatamente, acho que a gente pode começar a respeito do projeto do vereador Paulinho do Esporte. Você vê na tela atendimento prioritário a pacientes diabéticos em exame com jejum total. É um projeto simples no sentido de fazer jus em relação à prioridade, tanto do mesmo nível de gestantes, idosos, entre outras questões, para aqueles que possuem diabetes estão em jejum total. O vereador ele afirma no escopo do projeto que existem casos, houve casos em Jacareí em que alguns pacientes passaram mal devido ao jejum, por ter diabetes, né, já é um fato que agrava essa situação de aguardar. Por ser diabético e estar em jejum, piora a situação, então ele vem nesse sentido de tentar amenizar esse sofrimento causado por esse grupo de pessoas. Existe uma emenda da vereadora doutora Márcia, que também vem tentar melhorar um pouco essa questão. Vamos ver o que os vereadores entendem amanhã, se existe essa necessidade de colocar isso também, porque isso vem sendo colocado já nas últimas, das 10 sessões, né? Já houve o projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade, que colocou a respeito de quem tem câncer, né? Houve a da questão dos autistas, né? E agora vem também no sentido de quem tem diabetes. O projeto afirma que para comprovar que você tem diabetes, você vai precisar ter o laudo na hora, então também é um momento que causa um certo
receio, porque a pessoa andar com o laudo dizendo que tem diabetes é um pouco delicado. Vamos ver o que os vereadores entendem amanhã a respeito, se existe mais essa questão prioritária para ser colocada nas leis da cidade. Vai ter algum tipo de aviso visual, alguma coisa do tipo, ou ainda não se sabe, Márcio? No projeto não tem nada descrito em relação a isso. Essa também foi uma pergunta que eu fiz quando eu li o projeto. Eu acredito que não. Eu acho que os vereadores estão começando a entender que já está começando a ficar poluído essa questão. Já existem algumas críticas desde a época daquela questão do autismo. É que a questão do autismo é um pouco diferente, porque já é federal, já é uma obrigação praticamente federal. Essa já é uma suplementação municipal, essa questão dos diabéticos. Então, sinceramente, juridicamente falando, eu não sei se poderia obrigar estabelecimentos a colocar também essa questão de forma visual, embora eu acho que nada impeça. Mas no projeto o vereador não coloca essa questão visual, não. Coloca somente que a pessoa deve carregar, o diabético deve carregar o laudo médico para comprovar que pode ter prioridade. Se identifica lá no guichê e aí passa a ter o atendimento prioritário, independentemente do aviso. Exatamente. Talvez amanhã fique um pouco mais claro essa questão e a gente consiga falar quinta-feira um pouco melhor do projeto, mas por enquanto... Lembrando que aqui em Jacareí a gente já aprovou, falando em termos de identificação visual, para o autismo e também para os portadores, pacientes com câncer em tratamento de quimioterapia e radioterapia, também o atendimento preferencial lá identificado com a lei aqui do paciente com câncer deixa bem claro que deve estar lá escrito que esse paciente tem. E o do câncer não tem identificação visual. Não tem, porque justamente que quem possui câncer está em tratamento, teoricamente falando, seria fácil de você identificar essa pessoa, isso teoricamente. Então vamos ver como que acontece com esse projeto, que já é um pouco mais delicado. Teoricamente você não consegue identificar quem tem diabetes ou não. Inclusive o autista também, né? Os pais dos autistas falam bastante dessa questão, porque também não tem nenhuma característica física. Então é uma questão de bom senso ali, eu acredito, acima da lei de você perceber a necessidade do outro. Talvez essa seja a maior discussão amanhã, se existe a necessidade de algo em que talvez a sociedade tenha que fazer por si mesma. Será que uma lei, colocando essa questão, faria algum tipo de efeito? Ou hoje já acontece esse tipo de bom senso por parte dos profissionais da saúde? Até porque, acredito eu, que esses profissionais da saúde estão treinados para essas situações. Então vamos aguardar amanhã como vai ser isso. Beleza. Olha só, no site da Câmara Municipal você pode acompanhar os dados estatísticos da cidade de Jacareí, lá no Fiscaliza Jacareí. Acesse jacareí.sp.leg.br. Além do Fiscaliza Jacareí, temos também o portal Transparência e as notícias aqui da Câmara Municipal. E é de lá que trazemos a vocês os destaques do quadro Momento Legislativo. Começamos hoje. Vamos lá. Começamos com o presidente da Câmara, Abner de Madureira, do PR, que enviou ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior pedido de rondas ostensivas no bairro Cidade Nova Jacareí, na região oeste da cidade. Pede a intensificação, então, do policiamento militar naquela região da cidade, o presidente da Câmara. Seguimos agora com o vereador Paulinho dos Condutores, também do PR, faz pedido de informação sobre o cancelamento da linha de ônibus do bairro Cidade Salvador, ali via Jardim Real. Paulinho quer saber aí da empresa, da prefeitura também, da Secretaria de Mobilidade, informações sobre o cancelamento dessa linha de ônibus. Seguimos então, finalizando, o vereador Fernando da Ótica Original, do PSC, faz pedido de informação sobre o vazamento de esgoto imóvel do bairro Parque Santo Antônio. Aí a questão também pede informações à prefeitura, já que ela é responsável pelo fornecimento deste serviço. Esses foram os nossos destaques no quadro Momento Legislativo de hoje. Continue bem informado em nosso site. A gente tem mais um projeto que, na verdade, entrou, mas saiu na semana passada, que institui a criação, então, do Conselho de Mobilidade Urbana aqui no município. Exatamente, Leilane. Lembrando que a Secretaria de Mobilidade Urbana é nova na cidade, foi criada em 2017. Você confere aí, institui o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, autoria do prefeito. Essa ideia do Conselho já existia há algum tempo, isso foi... deu realmente a partida em relação a uma indicação da vereadora doutora Márcia, juntamente com o Paulinho dos Condutores, que já já iniciaram essa discussão por meio de indicação para a criação desse conselho. E o que deu mais digamos assim, deu uma força a mais para a criação foi uma situação que aconteceu em São José dos Campos, que houve a alteração da tarifa de ônibus
e a Defensoria Pública entrou com um processo contra a Prefeitura em relação a isso, dizendo que essa alteração na tarifa não poderia ocorrer sem a participação popular, sem de alguma forma ouvir a sociedade civil. E o TJ, o Tribunal de Justiça, acatou e interrompeu a mudança da tarifa de ônibus. O que aconteceu, já existia um conselho em São José dos Campos e a alegação foi que esse conselho não foi acionado para que houvesse essa discussão. Então, eu entendo também que Jacareí meio que se precaveu em relação a isso aí. Então, chega agora o conselho. O projeto demonstra que o conselho deve ter aproximadamente 19 representantes entre sociedade civil, membros da Câmara Municipal, membros da questão do transporte. O Paulinho dos Condutores vem com uma emenda também para colocar também o Sindicato do Vale, o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, mais 2 representantes, então de 19 pode subir para 21. E vem no sentido de tentar fazer essa discussão em relação à mobilidade urbana, né? Acionar projeto, estudar alguns programas, né? Deliberar a respeito de algumas situações. Então a mobilidade urbana, que é um tema novo, não só para a cidade, mas de uma forma geral, e novo e mais difícil ainda pela cidade ser uma cidade antiga, né? Quanto mais antiga uma cidade, mais complicada fica a questão da mobilidade urbana. E o prefeito vem para tentar já evitar um possível problema, muito também em relação à tarifa de ônibus, que provavelmente daqui a alguns meses, mais uma vez, teremos também essa discussão e desta vez o Conselho vai estar inserido, acredito eu, nessa discussão para tentar chegar a um consenso. Importante também porque a Secretaria de Mobilidade Urbana, a gente viu alguns dados que é uma das que mais recebe reclamação aqui por parte dos munícipes da cidade. Então essa participação popular talvez diminua os problemas e consiga achar uma solução. Tomara. Márcio, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta vamos receber o vereador Arildo Batista do PT. Bom Dia, volta já. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade, onde o desafio da saúde é levado a sério, onde as transformações acontecem de dentro para fora e as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue e que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí, a cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. Dinheiro é bom, não há dúvida, mas é sujo. Em apenas uma nota, é possível encontrar mais de 93 tipos de bactérias. Muitas delas o organismo humano combate e não causam mal nenhum, mas outras podem causar doenças como rinite, conjuntivite e infecção intestinal. Já as moedas são portadoras de vírus que podem causar gripes e diarreia. Por isso, quem mexe com dinheiro, principalmente em comércio de alimentos, deve ter diversos cuidados. Quem cobra não pode ser a mesma pessoa que vende. E para todo mundo vale a máxima: prevenir para não remediar. Basta lavar as mãos ou usar álcool gel. É simples, seguro e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres.
Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Quando eu fiquei sabendo que estava com tuberculose, aí quase que eu desmaio. Senti muita tosse, dor de cabeça. A minha família ficou super preocupada. O principal apoio é você estar junto. O médico falou que eu ia fazer um tratamento, e o tratamento durava 6 meses e eu ia ficar bom. Ele seguiu a risca. Se eu estava com ele antes, por que na hora que ele mais precisou de um apoio, eu iria deixar? Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, meu nome é Lúcia Penha de Araújo, sou cooperada, trabalho 9 anos na cooperativa. Eu quero falar para vocês um pouquinho do rejeito que não é reciclável que vem para a cooperativa. Olha, gente, veio uma caixa de reciclagem, mas vocês podem ver que pode ter muito rejeito aqui dentro. Por exemplo, fralda descartável. Isso é um rejeito que não pode vir para a cooperativa. Cocô de cachorro, se vocês juntar, pôr numa sacolinha, ponha no rejeito que vai para o aterro sanitário. Não manda para a cooperativa, porque é uma coisa que faz muito mal, tem muito verme. Ele pode contaminar a mão das meninas que rasga material aqui na esteira. Eu peço, por favor, que vocês colaborem com a gente, que vai tirando os rejeitos que não faz parte da cooperativa. Por exemplo, cocô de cachorro. E desde já eu agradeço a vocês de colaborar com reciclagem pra gente. Obrigada. Verão é tudo de on. Amigos, festa, curtição, sol, música, diversão. Verão é todo mundo junto, conectado, 24 horas ligado. No campo, na praia, até no mar. Mas no trânsito não dá. Celular é sua vida, mas causa acidente. Pare, pense, vai na moral. Sem álcool, sem pressa, sem rede social. Mãos no volante. Consciente, aperte o cinto e desliga. Você ainda tem muitos verões pela frente. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Respeite os limites de velocidade. Use cinto também no banco de trás. Se beber, não dirija e guarde o celular ao dirigir. Verão é tudo de on. Fique off no trânsito. Foca na vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Estamos de volta e conosco o vereador Arildo Batista, do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo, vereador, mais uma vez ao Bom Dia Jacareí. Bom dia aos nossos amigos, bom dia a vocês que aqui nos entrevistam. Sempre uma satisfação estar falando diretamente com a nossa população de Jacareí pela grande audiência que tem a TV Câmara. Isso aí. A gente, quando fala do trabalho do vereador, a gente sabe que vocês estão ali no dia a dia, na rua mesmo, acompanhando os bairros. E muitos dos seus pedidos de informação, das suas solicitações, trata justamente dessa questão do transporte público, que é a criação de abrigos para ponto de ônibus, a manutenção. O senhor vê isso, essa realidade hoje ainda encontra bastante dificuldade aqui no município, vereador? Temos por várias óticas, né? Precisamos também respeitar os tempos. Eu sempre digo que a nossa cidade ela tem uma característica diferente de cidades que são planejadas. Jacareí, o centro dela é um centro muito complicado, ruas estreitas, calçadas estreitas que mal passa uma pessoa. Então, muitas vezes, não é só o desejo, a gente precisa analisar a viabilidade. Então, nesse sentido, muitas vezes, a gente até entra num campo de fazer uma defesa, de dizer para o cidadão, olha, o que você quer está certo, o que a gente não consegue é viabilizar. Porque você colocar um abrigo de ônibus numa calçada onde, como eu disse, passa 2 pessoas, não vai passar nenhuma. Então, não basta o usuário do ônibus querer a calçada e depois como é que eu faço com o pedestre?
Então você precisa analisar. Estou colocando um ponto. Outras situações é que existem alguns locais onde o número de pessoas que utilizam aquele ponto, vamos falar assim, aquela parada de ônibus, é um número tão pequeno que às vezes não se justifica você colocar um abrigo ali em detrimento de um local que talvez, propriamente falando, tem muito mais pessoas que se utilizam. Então você precisa equilibrar isso. Então você vai atendendo de que forma? Sempre olhando a demanda, né, maior e as viabilidades. Então acredito que em algum momento nós teremos todos os pontos, todas as paradas de ônibus com abrigo. Mas na medida do possível você tem que atender onde você tem uma demanda maior. Então você tem que também fazer esse equilíbrio, porque senão você passa a ser só um crítico, olhando, obviamente, para querer agradar o seu eleitor, aquela pessoa que pede, sem fazer um debate mais aprofundado e qualificado. Acho que a gente tem que ter essa responsabilidade também. Claro que quando a gente pede, a gente vai lá e faz uma análise. Não basta só pedir. Então eu falei assim, olha, a gente vai pedir, mas dificilmente vai ser atendido aqui tão rápido quanto será atendido em outro local. Porque às vezes as pessoas, por que em tal lugar foi feito, aqui não foi feito? A gente tem que explicar, olha, é que lá o número de pessoas que utilizam é maior. À medida que eles forem completando os pontos, vai chegar aqui também. Vereador, a cidade ela cresce independentemente de tudo isso, né? De todo esse cuidado, a gente tem que observar o plano diretor, a oferta do serviço público. A cidade tem a sua própria dinâmica e, como o senhor falou, o centro nosso não tem mais para onde expandir e a gente vai vendo os bairros crescendo. Como o senhor vem acompanhando nos últimos anos esse crescimento de Jacareí? Isso é temerário do ponto de vista do planejamento urbano? A gente está com o plano diretor parado, a discussão da atualização do plano. Como que o senhor vê a cidade, uma perspectiva assim, de crescimento para o futuro? Eu consigo até fazer uma leitura positiva que de uns tempos para cá, dos últimos planos diretores e até as regulamentações que aconteceram, por exemplo, de não permitir a criação de loteamentos em partes afastadas da cidade, porque tem o grande problema de você ter que levar infraestrutura. Então isso praticamente nós conseguimos paralisar, porque era um tal de você fazer bairros populares nas regiões afastadas e nós temos aí situações onde o loteador vende os lotes, deixa uma parte ali reservada para quando as melhorias acontecerem, pega o dinheiro, vamos dizer, na roça, né? Pica a mula, e aí a população vem atrás do prefeito para que o prefeito faça as melhorias. E aí nós precisamos entender que quem paga essa conta é toda a sociedade. Isso parou, mas nós temos ainda o remanescente, nós temos aí o legado antigo. Você pega lá a região, por exemplo, do 1º de maio, 22 de abril, o próprio Igarapés. Lá na outra ponta, aqui na Zona Norte, nós temos aqui o Rio Comprido. Então, a gente tá consertando, está conseguindo adequar tudo isso. Agora, houve uma parada, e aí a gente precisa entender que tem o lado bom, porque a gente vive numa recessão econômica, já estamos entrando num período de quase depressão econômica, e daqui a pouco a gente já não consegue comprar aquilo que comprava antes. E se você continuasse a crescer dessa forma, os equipamentos públicos, eles precisam chegar para atender essa população. E quando você cria um equipamento público, vamos pensar numa escola, uma unidade básica de saúde, ou uma praça, isso gera um custo. E a economia, vamos dizer, diminuída, como é que você vai dar conta disso? Então você começa a aumentar o custeio da máquina, sem ter uma arrecadação que vai fazer o contraponto, vai chegar uma hora que vai ficar sem condições das cidades administrarem. Então eu acho que nós estamos vivendo aí um momento que não deveria ser o ideal, porque eu acho que a ausência do plano diretor, na minha opinião, está causando um problema grave, que é o impedimento da vinda de novos investimentos comerciais e industriais para a cidade. Nesse ponto, acho que a gente precisa tentar se unir, legislativo, executivo, população, sociedade organizada, CIESP, associação comercial, para que a gente tente colocar isso em prática o mais rápido possível para evitar que investimentos que estejam propensos a vir para a cidade acabem se deslocando para cidades aí que ofereçam uma condição mais segura e mais realista. Então são duas preocupações. Como eu disse, acho que a cidade crescer em termos de bairros, eu acho que a gente está num ponto certo. Agora precisa vir investimento para a cidade.
pegando o gancho do que o senhor falou, nessa questão de investimento, a gente vem discutindo já há algum tempo a questão do prédio da Oca, né, do tombamento ou não tombamento, o impedimento da vinda de uma loja de departamentos aqui para a cidade, que geraria emprego, geraria renda. Acredito que o senhor tenha acompanhado todo esse processo, né, que vem do Ministério Público, do Poder Executivo. A gente teve agora uma avaliação do Conselho aqui municipal, a gente até falou no primeiro bloco que afirmou que não existe interesse em tombamento do prédio. Eu queria que o senhor colocasse sua posição diante de toda essa novela que vem acontecendo. Primeiramente, uma decisão super acertada, né? Acho que a gente não precisa ser especialista, né? Não ser muito técnico para analisar que aquele espaço e aqueles galpões que haviam lá, porque agora já foi tombado, né, no sentido físico, vamos dizer, literal da palavra, já está tudo tombado no chão. Podemos até entrar no mérito da questão, mas para mim o que é mais importante disso tudo é de fato esclarecer e definir para que de fato aquela área seja destinada. E eu confesso que se até fosse ocupar aqueles galpões, que se ocupasse para se fazer uma área comercial, que se transformasse aquilo, não sei, numa espécie de um mercado, numa área que pudesse ter lojas, para que se gerasse não só a questão do emprego, que é muito importante para a economia, mas também que se desse uma cara bonita para aquela área, porque, sinceramente, você chega na cidade, né, porque é uma das entradas da cidade, você se depara com um museu daquele, né, assim, parece que a cidade está largada, né? Então, isso não é bom. Então, eu acho que foi muito sensato a análise que o Condepate colocou, né? Porque de fato não há interesse. Acho que havia também muito folclore em cima daquilo dali, e isso quase, porque eu digo quase, porque já foi confirmado pelo próprio dono da Havan que ele vai se instalar ali. Então, a gente pode perder o time aí, né? Demorar um pouquinho, mas vai vir, vai gerar emprego para a população, vai ficar bonita aquela área. Acho que as outras, parece que aquele terreno está dividido em 3 partes. Então, acredito que também haverá interesse de outros para que se ocupe aquela área e se transforme de fato numa área bonita, numa área útil para a cidade, que é isso que o Jacareí está precisando. Agora, a gente fica triste porque me parece que falta comunicação, falta ação do governo e às vezes, na minha opinião, há um certo exagero do ponto de vista da promotoria, né, do judiciário, querer interferir demais. Eu acho que parece que todo mundo quer aparecer mais do que deveria, quando deveria sentar, conversar, perguntar, tirar as dúvidas e quando saísse a decisão, fosse uma decisão, primeiramente, pode não ser a melhor, mas é a verdadeira. O que atrapalha são as especulações. Fica toda aquela coisa, joga para a costa de um, joga para as costas de outro, e a população fica ali, né? Eu até brinquei ontem na rádio e disse assim que, naquela história, né, entre a briga do rochedo e do mar, quem sofre é o marisco. Ou seja, na briga do poder público com o judiciário, quem paga o pato é a população. E é isso que a gente não quer. Até o João Paulo, que nos acompanha aqui, ó, ele fala, né, como... essa é uma questão que a gente vem acompanhando também no nível federal, né, legislativo e judiciário. Existe hoje um embate, muitas vezes o judiciário acaba legislando e o legislativo diz que não é seu papel. Essa é uma discussão. A gente se fala até em Partido da Justiça. E a gente está vivendo isso aqui em Jacareí, não só no caso da Oca, tem o plano diretor, plano de mobilidade, todos eles estão, de certa forma, aí, suspensos, sendo discutidos. O João Paulo pergunta como não ficar de mãos atadas com esses processos do Ministério Público. Como que você vê essa questão? Então, como que o Poder Legislativo aqui pode fazer uma discussão junto ao Poder Judiciário da cidade? Bom, se houvesse uma abertura, e a gente sabe que não há, porque infelizmente eles não acham que são deuses, eles têm certeza. Porque é lamentável que quando você vai tratar com essas pessoas, a autoridade deles, me perdoe, eu vou ser muito honesto aqui, né? A arrogância desse pessoal, ela assim, não tem diálogo, é aquilo e ponto, você não tem argumentação. E nós ficamos reféns, porque eles têm um instrumento que infelizmente nós não temos, né? Porque uma ação deles pode até não dar em nada, mas te dá dor de cabeça. Então às vezes a gente precisa até tomar cuidado com o que a gente fala, porque eu não vou falar que é aqui ou ali, mas há situações de vingança. Olha, esse camarada tá achando, ele vai lá, mete um processinho em você, acha qualquer coisa, pode até não ser verdade, pode até não dar em nada, mas até lá
como diz a Inês, é morta. Já virou manchete de jornal, você, o vereador está respondendo um processo, você tem que pagar advogado, né? Isso é importante a gente falar, porque parece que no Brasil é o país dos advogados, porque tudo você precisa de um advogado. E você gasta dinheiro para se defender de algo que muitas vezes você não é culpado, mas está lá instalado o processo. Então, eu confesso para você que acho que não está também na nossa esfera de atuação. Acho que o Poder Legislativo Municipal ele tem muito pouco o que fazer nesse sentido, porque, para quem não sabe, a justiça no município ela não responde ao âmbito municipal. Ela ou é estadual ou é federal. Não tem justiça municipal, como a gente diz. Então, o tratamento já é de cima para baixo. Diferente quando está lá na Assembleia Legislativa, o jogo é outro, no Congresso Nacional o jogo é outro. Mas, infelizmente, na esfera municipal, a gente entra sempre em desvantagem. Então, acredito que, do ponto de vista prático, é mobilizar, são as nossas falas, os nossos movimentos, e eu dei uma sugestão para o prefeito Isaías, quando ele veio se lamentar de todo esse problema, esse travamento que está acontecendo por vários pontos, é que a gente fizesse um chamamento para a sociedade civil e também para a sociedade civil organizada. Chamar a CIESP, como eu disse, a Associação Comercial, lotar aquele teatro lá que cabe praticamente 700 pessoas e alguém com propriedade do governo vir explicar o que está acontecendo, alguém do Legislativo lá se posicionar e a gente fazer uma grande frente, né? Assinar um documento e dizer do que a gente quer. Porque eu acho que talvez precise isso. A gente mostrar para eles que é o seguinte, nós moramos nessa cidade, nós queremos essa cidade para frente e é dessa forma que nós queremos. E se não há nenhum impedimento legal que esteja escrito em lei, que deixe que a cidade viva com a vontade da sua própria população. Porque a continuar assim, e isso não é recorrente aqui em São Jacareí, a gente já conhece histórias de outras cidades, que muitas cidades tiveram problemas porque, infelizmente, às vezes cai lá de paraquedas lá uma promotoria que, como eu disse, acha que ela que é o prefeito, né? Ela que é governar, quando ela não foi eleita. Ela está ali para cumprir o papel dela de tomar as decisões quando houver impasses e quando houver uma agressão à lei vigente. É isso que deveria fazer, mas infelizmente parece que o judiciário, de uns tempos para cá, se tornou a bola da vez, né? Adora uma manchete, adora uma TV. Quando os julgamentos, eu lembro na época do Mensalão, você que acompanha a política, os julgamentos eram transmitidos, aquilo parecia um cinema, né? Os juízes, todos ali. Devia acabar isso, os processos deviam correr todos em segredo de justiça. Não devia ser mostrado, porque eles querem se aparecer. Os promotores lá de Brasília, a gente vê, querem mandar mais do que todo mundo. Então, sei lá, o negócio bagunçou e eu não sei quando é que isso vai voltar à normalidade, que é o Poder Judiciário ficar no seu lugar e entrar quando de fato for necessário. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o vereador. A Câmara realizou uma sessão solene para homenagear profissionais da área da saúde. Entre eles, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e muita gente que, mais que exercer uma profissão, ajuda o próximo. O sorriso no rosto expressa a alegria de um trabalho reconhecido. O fisioterapeuta Lucas Garcia representou todos os profissionais da área da saúde que foram homenageados em sessão solene na Câmara Municipal e afirmou, antes de tudo, que cuidar do outro é uma tarefa que exige responsabilidade. Nós assumimos uma responsabilidade. Nós valorizamos a vida desde a sua concepção. A vereadora Márcia Santos, que é médica, conhece bem os prazeres e dificuldades da profissão. E ao ver, através da homenagem, parte da sua história, resume o que significa atuar na área da saúde. É estar junto em prol do outro, é cuidar de gente, gostar de gente. O vereador Arildo Batista reconhece o valor dos profissionais da área, que além de prestarem um atendimento médico, valorizam o ser humano. Eu acho que eu vi muito uma frase hoje que me marcou bastante, a questão da humanização, a questão do respeito e o carinho. Eu acho que é isso que faz a diferença para esses profissionais, porque no final das contas, todas as profissões são importantes, mas aquela que cuida da outra pessoa, aquela que tem que ter um olhar diferenciado, porque a pessoa chega debilitada, eu acho que merece de fato ser homenageado. Uma noite de festa, cheia de merecidos aplausos, traduziram, além da importância profissional,
a alegria de ajudar o próximo. Às vezes a gente sabe que a dor ela limita, a dor ela traz diversas situações na vida do paciente, mas mostrar para ele que a vida dele não se limita na dor, tem outras coisas ao redor disso que é muito maior, é gratificante demais. Assim como em toda profissão, a família também é parte da jornada de quem trabalha na área da saúde. E a Zulmira, esposa do Dr. Lucas, termina a homenagem com um recado especial. Cuidar da vida vale muito a pena, cuidar do outro, né? Que é isso que o nosso mundo precisa, de mais amor entre os homens, entre todos, independente de qualquer coisa, né? Tá aí, deixa um abraço pra Zulmira, lá da Vila Pinheiro, a gente foi vizinho lá. Olha só. Um abraço aí pra ela. Homenagem aí dos trabalhadores da saúde, vereador. Olha, tem bastante gente participando aqui, vereador. João Paulo diz assim, ó, pré-candidato, dizendo que o senhor é pré-candidato aí, possivelmente pré-candidato sempre. A prefeitura ou a reeleição de vereador. Tá aí, o Fábio Luiz, ele pergunta se existe possibilidade de asfalto no bairro Igarapés, do lado das Chácaras Reunidas, ele pede por favor. O João Paulo também diz que a maior manifestação da vontade popular é a eleição, e quando o povo escolhe um prefeito, ele já sinaliza qual que é o plano de governo que tem que ser executado. Perfeito. E aí então tem essa questão aqui do asfaltamento lá no bairro Igarapés, e a Cristina Rocha pergunta sobre o INSS desta cidade de Jacareí, como é que fica a pensão por morte, isso é um direito e não uma esmola. Então são duas questões que necessariamente são da atribuição do vereador. Não mas... é da nossa atribuição, logicamente, que precisa conhecer profundamente do assunto, e eu acho que talvez não seja a pessoa mais indicada. Nós temos aqui o meu companheiro de bancada, o Luiz Flávio, que é advogado e atua, inclusive, na questão previdenciária. Ele pode, talvez, ter informações melhores, porque eu posso dizer aqui pode não ser a verdade, e aí não vai ficar bom para mim, né? Com relação ao asfalto em Igarapés, claro que nós vamos verificar, vamos dar um retorno, vamos pegar o contato aí do nosso amigo lá, mas lembrar que a definição dos locais onde serão feitos os asfaltos, né, as partes serão asfaltadas, é uma definição do outro poder, que é o Poder Executivo, que no caso a Prefeitura. Logicamente o plano pertence a eles. Eu de cabeça não me lembro se tem previsão de fazer. É claro que está sendo vencida essa longa batalha, eu até disse aqui anteriormente, que o grande problema dos bairros que foram feitos de uma forma sem ser planejados, né, e acompanhados, como era no passado, sofrem desse problema. Então hoje cabe ao poder público ter que cobrir essa deficiência. E não tem perna para tudo, então está sendo feito na medida do possível. Eu sei que lá na região dele, lá no 1º de maio, praticamente está sendo concluído 100% do asfalto. O 22 de abril já foi. Acredito eu que o Igarapés será o próximo a receber essa benfeitoria. Mas a gente vai verificar para que a gente possa dar um retorno mais preciso. Com relação ao INSS, eu acho que também tem uma coisa importante. A gente, às vezes, não gosta de misturar os temas, mas a cidade de Jacareí hoje, com mais de 200 mil habitantes, quase 180 mil eleitores, ela teria a possibilidade, sim, de eleger, talvez, um deputado estadual, no mínimo, coisa que a gente não fez durante muito tempo, depois elegeu o Marco Aurélio e depois não elegeu mais ninguém. Essa falta de visão de você ter alguém aqui atrapalha muito na questão, por exemplo, desses entraves que nós temos aí com instituições que não respondem diretamente ao município. Caso da CETESB, caso do INSS. Então, talvez as pessoas precisam refletir um pouco mais, porque você acaba dando os votos para outras pessoas e essas pessoas não trazem nenhum tipo de relação. Nós temos na região deputados que precisam estar mais presentes. O meu deputado ganhou, está sempre trazendo emenda para cá, certo? Na medida do possível ele sempre nos ajuda. Mas, por exemplo, no campo estadual a gente já não tem uma pessoa tão próxima que poderia estar ajudando nessas questões. Mas são assuntos que a gente precisa começar a tratar com a população, precisa discutir melhor isso, né? E você fala muito bem. Ontem eu dava uma palestra lá no Centro Silva Prado, e a primeira pergunta que eu disse para as pessoas é o seguinte: qual era o critério para se escolher o prefeito de uma cidade? Você vota nele porque ele é bonito, porque tem olho azul, porque fala bem, ou porque ele tem uma proposta viável que vai de fato atender os anseios da cidade? Então eu deixei essa interrogação na cabeça deles. As pessoas têm que começar a prestar atenção nisso. E também não votar com ódio no coração. Votar em quem de fato tem uma proposta exequível, porque senão também
proposta mirabolante, qualquer um vai apresentar, mas coisa que na prática vai realizar, é isso que a gente tem que dosar essa visão para poder escolher de fato o melhor representante. A gente falou aqui hoje sobre vagas, né, de emprego, a gente viu que a nossa região tem diminuído as ofertas e as contratações, mas lá no Pátio de Jacareí existem algumas oportunidades, então vamos conferi-las agora no nosso momento aqui do PAT. Aí temos então uma vaga para fiscal de ônibus, uma vaga para funileiro de veículos, 2 vagas para jardineiro e uma vaga para pasteleiro. Você pode encontrar mais vagas lá no site da Prefeitura e pode comparecer, ir até o PAT, que fica lá no Atende Bem Trabalhador, Rua Barão de Jacareí, 839 no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. No sábado, a cultura jacareense ganha espaço na terceira edição do Jacaearte. Serão 7 horas de atividades, exposições e intervenções com diversos artistas aqui da cidade. E você confere agora mais detalhes desse evento no nosso Boletim de Notícias. Dia 25 de maio, o Benedire Café e Livraria, em parceria com o Sobreiro Coletivo, apresenta a 3ª edição do Jacaearte, encontro de artistas aqui da cidade em fomento da produção cultural nas mais diversas áreas. Confira algumas das atividades programadas: exposição de artes visuais, intervenção cênica e pintura ao vivo, além de música, sarau, poesia e oficinas. Tudo isso e muito mais a partir das 13 horas, com entrada gratuita para todos os públicos. O Benedire Café e Livraria fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 3595, no bairro Jardim Marcondes. Aí o Jacaearte, a 3ª edição. Para quem tem dúvida, é ali no Educamais, Jacareí, ao lado da rodoviária nova da cidade. Vereador, o senhor é presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos aqui da Câmara Municipal e na semana que vem tem uma audiência pública que vai trazer aí dados para a população. Lembrando que a população é sempre convidada para as audiências públicas que acontecem aqui na Câmara Municipal. Perfeito. Essa é uma recomendação, né, que está implícita na Lei de Responsabilidade Fiscal. O poder público local, no caso a Prefeitura, ela tem que vir de 4 em 4 meses apresentar aqui um relatório de como está sendo a aplicação dos recursos, como está sendo o balanço fiscal, para que a gente possa estar discutindo se os rumos de fato estão indo de acordo com a lei e de acordo com aquilo que foi proposto pelo prefeito. Nesse sentido, o que nós percebemos na última vez é que essa apresentação ela é um pouco técnica e não nos dá uma noção clara de como estão sendo aplicados os recursos do município. Desse modo, eu já estou fazendo uma conversa com o representante da Prefeitura e vou oficializá-los para que façam uma apresentação mais objetiva. Estipularemos algumas áreas, que são áreas que eu acho que assim, estão diretamente ligadas ao interesse da população, como infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação, de como está sendo feita a arrecadação e a aplicação desses recursos para a gente verificar como é que está o desempenho da nossa cidade. Que a gente percebe que há, logicamente, como disse, há uma retração econômica e com isso a arrecadação cai e alguns projetos com certeza ficam de fora. E a gente precisa saber se esses projetos de fato são aqueles que menos importam, né, se estão priorizando de fato é importante, ou se as escolhas não estão sendo as acertadas e se estão canalizando os recursos para áreas que realmente precisam mais. Temos aí algumas dúvidas, alguns questionamentos que a população nos faz, né? Por exemplo, no momento de crise, no momento que se reclama da falta de dinheiro, vai e compra um prédio de 12 milhões aqui no centro da cidade. Pergunta que fica, era necessário? Precisava ser agora? São questionamentos que a população nos faz. Tantos locais aí que ainda precisam de levar água, esgoto, será que não fosse? Então, assim, estou colocando aqui um exemplo, mas como vereador eu sou obrigado a aprofundar esse assunto para que a gente dê um retorno para a sociedade, que são as pessoas que confiam no nosso trabalho aqui. Bem, vereadora, a gente está acompanhando aí no plano nacional mobilizações que vêm acontecendo
E existe uma discussão do modo de fazer política, né? O próprio presidente da República afirmou ontem que um dos problemas do Brasil são os políticos. E a gente vê até que ponto, e a gente vê aqui na Câmara às vezes, a própria base do prefeito questiona, em alguns casos, mais do que a oposição, que é o caso do senhor, que é declaradamente da oposição. Claro. Quem assiste em casa, às vezes tem essa impressão de que essa negociação, esse questionamento faz parte de conchavos ou de uma forma errada de fazer política. Como que o senhor vê essa discussão no nível nacional? O que é, de fato, fazer a política partidária? E como o senhor percebe o trabalho aqui da oposição e da base na Câmara Municipal de Jacareí? São bem diferentes, como eu disse, né? Os estágios federal e estadual, ali acontece, de fato, uma discussão, muitas vezes até ideológica, né? Os partidos têm um posicionamento e eles cumprem à risca isso. Aqui é um pouco mais solto, porque o nosso ambiente é menor, né? Nós vivemos na mesma cidade. Quando você vai, por exemplo, na Assembleia Legislativa, os deputados de vários partidos ou dos próprios partidos são de cidades diferentes. Um está na região oeste, outro na região sul. Então eles têm uma ligação direta também com a sua região. Então é diferente, não dá para fazer a mesma comparação. O que dá para a gente falar no ambiente que nós atuamos é que os 3 vereadores, eles têm um único objetivo, que é poder ajudar a cidade a se desenvolver, atender a população, aquela que mais de fato precisa, e canalizar os recursos, que não são muitos, deixa bem claro, né? Nesse pacto federativo, o município é o que mais sofre, mas é justamente onde mora o cidadão. É onde o cidadão cobra diretamente os seus representantes. Você não consegue ir lá em Brasília facilmente falar com um deputado federal, muito menos na Assembleia Legislativa. A dificuldade é grande, mas vir aqui na Câmara é mais fácil. Encontrar o vereador na rua. Na rua é mais fácil. E ali, falar com o prefeito, com o secretário, é muito mais prático. Então, por aí você vê o grau de importância que tem a política local. E para isso a gente precisa estar olhando para um único lugar, para a cidade, para a população. Os nossos debates aqui, eles acontecem ideologicamente também. Há de vez em quando até umas rusgas aí que, né, de vez em quando precisa a gente jogar uma água fria para separar. Mas faz parte do jogo. Isso não quer dizer que nós somos inimigos, porque nós temos uma vida comum. Muitas vezes nos encontramos nos mesmos locais, nos clubes, nos restaurantes, da Câmara, na rua. Então a gente não pode transformar isso de fato aí num campo de batalha. Mas para isso, como eu disse, a discussão ela tem que estar voltada para o papel do vereador. E às vezes eu percebo que às vezes se distorce um pouco isso. O vereador quer assumir o papel do governo, quer falar em nome do governo porque aquilo parece-me que é a única ferramenta que ele tem para poder se viabilizar na sociedade. Claro que quem é do governo tem que fazer, sim, a defesa do governo. Isso é do jogo. E nós temos que apontar os erros e apontar também as soluções. É isso que a gente tem que fazer. E muitas vezes o pessoal não aceita. E eu vejo que há um grupo que vive muito do passado, né? Eles se esquecem que eles ganharam a eleição e tem que governar daqui para frente, não é olhando para trás. Então, às vezes a gente faz algumas críticas de algumas atitudes equivocadas. Ah, mas lá no passado vocês também fizeram. Eu falei, exatamente. Por isso nós perdemos a eleição. Vocês ganharam. Então você não pode fazer o mesmo erro que nós cometemos no passado e perdemos a eleição. Então eu vejo assim ainda um governo com muitas desculpas, muitas lamentações e poucas ações. Claro, também não quero aqui ficar só falando que tudo é ruim. Tem coisas boas, tem sim ações que a gente até às vezes parabeniza. Mas eu acho que o debate está muito esvaziado. Eu sinto a Câmara sem aquela coisa, aquela chama que é o debate, porque é esse debate que vai nortear a população, vai nortear a sociedade nas suas escolhas. Então a gente precisa fazer, porque não só ser um defensor, no caso eles do governo, e nós o contraponto, mas se a gente também não der a liberdade para a população entender qual é o caminho que ela tem que tomar. A escolha é dela, é a população que escolhe, mas nós temos que criar essa condição para ela. E se a gente não possibilitar isso, eu acho que nós não estamos cumprindo nosso papel enquanto parlamento. Né? Então eu gosto às vezes de trazer temas do âmbito nacional, estadual, às vezes a gente fala da cidade, e eu vejo que alguns vereadores só ficam ali mostrando, eu fui ali, inaugurou, capinou o mato ali, o cara arrumou isso aqui, arrumou aquilo ali.
Isso é importante no dia a dia, mas não é o que tem que ser feito no dia da sessão. Eu acho que aqui precisaria ter temas, precisaríamos discutir para que a gente enriquecesse também o nosso conhecimento e passasse isso para a sociedade. Eu acho que o parlamento hoje ele está sem a sua função principal. Claro que fiscalizar os pedidos de informação, eu critico, o pessoal acha ruim, mas todo vereador tem que fazer pedido de informação, mesmo que seja da base. Eu falei, tudo bem, mas quando eu vejo isso, eu acho que alguma coisa está errada. Se eu sou da base do governo, se eu tenho acesso às informações, por que eu tenho que formalizar isso? Só para justificar para a população que eu estou fazendo isso? Não, no nosso tempo, quando eu fui em situação, nós não fazíamos pedido de informação. Quando eu tinha dúvida, quando eu tinha algum questionamento, eu ia direto no secretário. Se eu não pudesse ir direto nele, o secretário de governo, que é a relação com a Câmara, e ele me autorizava e me dava o retorno. Porque é muito mais rápido do que eu fazer um papel que leva 15, 20 dias, dependendo. Então, às vezes a resposta tem que vir mais rápido. Para a oposição, não. Talvez se eu chegar no secretário e fizer uma pergunta meio capciosa, ele não vai ser louco de falar isso para mim. Então eu preciso transformar isso num documento, que é um instrumento que o vereador tem. Então, são algumas críticas que eu tenho. Eu acho que a gente precisa melhorar aqui o parlamento. Precisa transformar isso aqui realmente num espaço de debate de ideias, para que a população de fato veja como pensa seu vereador, para saber que caminho que a cidade vai ter. Aí, obrigado, vereador, obrigado pela sua presença mais uma vez. Agradeço, Elton, agradeço Leilane, aí os amigos da técnica. E eu gosto muito de vir aqui, convido demais. É muito bom falar diretamente com a população, eu vejo que a participação aí através das redes aí, ela é grande. E isso mostra a grande audiência que tem a TV. Obrigado e um bom dia a todos. Então, em breve a gente se vê de novo aqui no Bom Dia Jacareí. Bom, é isso aí. A gente fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o Poder Legislativo Municipal no nosso portal jacareí.sp.leg.br. Lá você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal. Antes da gente ir embora, hoje às 8 da noite tem estreia do programa TV Câmara Entrevista, que tratou do tema vegetarianismo. Confere aí. Oi pessoal, eu estive aqui conversando com o Will Mendes e com a Midori Ishii, que são vegetarianos, e eles nos explicaram sobre como é possível comer com prazer sendo vegetariano. Eles também falaram sobre crianças vegetarianas, e isso é possível sim, que as crianças também sejam vegetarianas, os benefícios para a sua saúde e para o meio ambiente, e também como é que fica a questão da reposição de vitaminas que só a proteína animal nos fornece. É isso aí. TV Câmara Entrevista, hoje às 8 horas da noite. Te vejo aqui. Tá aí. Tudo bem, amanhã, então, a partir das 9 da manhã, temos a 16ª sessão ordinária de 2019, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Nós voltamos quinta-feira. Um forte abraço, até lá.